A falta de maturidade é um dos grandes problemas da nossa geração. As pessoas estão cada vez mais infantis, teimosas e instáveis emocionalmente. É cada vez mais comum encontrarmos pessoas egoístas e que pensam apenas em si, incapazes de olhar para os dramas e angústias dos outros e oferecer uma palavra de conforto ou um gesto de carinho. Esse comportamento está presente em praticamente todas as relações e todos os ambientes, relacionamentos conjugais, na vida em família, na sala de aula, no trabalho e até mesmo na igreja. E, o que é mais custoso admitir, é que muitas vezes está presente em nós mesmos. Essa é a sociedade do eu. As relações pessoais parecem estar sujeitas àquela coisa, o que eu tenho a ver com isso? Vivemos juntos e cada vez mais isolados. Quando deixamos de olhar para os outros, perdemos também a compreensão de nós mesmos. Passamos a viver numa espécie de modo automático. Perdemos o dinamismo da vida, o seu sentido e a sua cor. Apenas respondemos aos eventos e situações que vão nos aparecendo, e isso é um sinal de imaturidade. E a imaturidade corrói as relações, nos paralisa diante dos problemas da vida e dificulta os relacionamentos. Algo precisa ser feito o mais rápido possível. Nós precisamos sair desse estado quanto antes. Não existe uma pílula mágica para amadurecer. Ninguém amadurece do dia para a noite. Os problemas sempre existirão e a única coisa que podemos fazer é aprender a viver com eles. Isso é a vida madura. Você já se deu conta de que há pouco tempo as pessoas pareciam viver uma vida mais leve? Encontravam um trabalho, casavam, tinham seus filhos e a vida seguia num fluxo leve, natural. Mas o que mudou de lá para cá? Pessoas como eu e você se esqueceram da importância da vida em comunidade. Foi em comunidade que as pessoas sempre se uniram para enfrentar os grandes desafios de suas épocas: o frio, a fome, a guerra. Nossa geração foi quem decidiu se esquecer de tudo isso e viver na ilusão de uma autossuficiência e do isolamento. O fato é o seguinte: os problemas da vida se tornam mais leves e fáceis de se lidar quando se vive em comunidade. A maturidade é um caminho que se trilha todos os dias, e foi pensando nisso que nós criamos a Comunidade Lavros. Somos um grupo de pessoas como você, que valoriza o que é bom, o que é belo e o que é verdadeiro. Nós também trilhamos esse mesmo caminho e temos a certeza de que os problemas da vida se tornam mais leves quando podemos contar com a presença, o apoio ou a ajuda dos outros. Ao fazer parte da Comunidade Lavros, você tem acesso a um grupo exclusivo no Facebook e outro no WhatsApp, além de encontros com os membros da comunidade e da nossa equipe para discussões e aperfeiçoamento, bem como a interação em podcasts com convidados especiais. Nossos membros também recebem como bônus o acesso a todas as entrevistas completas deste documentário, além de materiais complementares para estudo e aprofundamento. São inúmeras páginas e mais de 6 horas de conteúdo adicional. O trabalho da Lavros é 100% financiado por pessoas como você. É a sua contribuição que permite a produção dos nossos conteúdos e a sua distribuição para um público que sabe que a cultura pode transformar uma nação. Por apenas R$ 19,90 por mês no plano anual, você se torna membro da Comunidade Lavros e tem acesso aos nossos grupos exclusivos, aos nossos podcasts, as entrevistas completas e materiais de estudo de cada um dos convidados do documentário A Arte de Amadurecer. Além disso, você vai acompanhar os bastidores das nossas próximas produções e terá 1 ano de acesso aos nossos conteúdos exclusivos. Mas atenção, essa oferta só estará disponível pelos próximos 5 dias. As inscrições para a Comunidade Lavros se encerram nesta sexta-feira. Se você está em dúvida se a Comunidade Lavros é para você, não tem problema, eu te convido a fazer um teste. Faça sua inscrição e aproveite a comunidade por 7 dias. Se durante esse período você se arrepender, devolveremos o seu dinheiro sem fazer qualquer pergunta. Nós estamos apenas começando. Esse é o nosso primeiro documentário. Torne-se membro da Comunidade Lavros e nos ajude a aumentar a qualidade e a nossa capacidade de produção
para que possamos atingir cada vez mais pessoas com os nossos conteúdos. Uma grande mudança é feita de pequenos passos. O primeiro deles começa com você. Acesse www.lavros.com.br/comunidade ou clique no link que está na descrição desse vídeo e faça sua inscrição agora mesmo. Contamos com a sua ajuda. Muito obrigado e fique agora com a nossa primeira produção original, A Arte de Amadurecer. Uma pessoa imatura, por definição, é alguém que ainda está num processo de formação, um processo de amadurecimento, né? Portanto, alguém ainda que depende, por um lado, das ações de educadores, dos pais, enfim, da própria cultura, de uma certa forma, apesar da cultura não ser uma pessoa propriamente, né? Então, ele vai estar exposto. Esse é um dos problemas hoje em dia. Os jovens, os meninos, estão expostos a um bombardeamento de informações, não é? Muitas vezes contraditórias, mas por um outro lado, não contraditórias, porque nós sabemos que há uma espécie de enquadramento, uma espécie de ideologia dominante, né, no chamado globalismo hoje, que acaba dando uma certa unidade para essa quantidade de informações que os meninos recebem, né? Cara, tem um montão de coisa que a gente poderia enumerar, assim. Eu vou ficar com uma delas, que eu acho que é fundamental, assim, para a gente entender um aspecto da maturidade e, por conseguinte, da imaturidade, na ausência deste fator, que eu entendo que, inclusive, carrega junto consigo um montão de outros problemas, que é justamente o fato de a pessoa imatura ela não ser capaz de aprender da própria experiência. E o que significa que ela não aprende da própria experiência? Não quer dizer que ela seja uma pessoa, dizer, incapacitada de alguma forma do ponto de vista intelectual. Quer dizer, no final das contas, que é uma pessoa que está na vida o tempo inteiro sofrendo os impactos que as circunstâncias, né, a vida oferece, as provocações que a vida oferece, e simplesmente reage a estas circunstâncias. Ele nunca está na vida, nunca está na história, nunca está na própria, né, condição que lhe foi oferecida, como alguém que está com a disponibilidade de olhar para aquilo que aconteceu, julgar aquilo que aconteceu e, portanto, aprender. O jovem imaturo, o jovem adolescente, ele, exatamente porque ainda tem pouca... Não é bem informações estão carregadas de informações, né? Mas pouco conhecimento, tem um horizonte de consciência muito estreito, ele tem a impressão de que está entendendo tudo, né? Então ele vive num mundo muito mental, apesar de, concretamente, ele está mergulhado em problemas de ordem física mesmo, né? Ele está nesse processo mesmo de amadurecimento corporal. Então, o adolescente, o jovem imaturo, está muito fragilizado nesse sentido, está em busca de uma autoimagem, né? Está em busca de uma identidade.
que ainda é muito cedo para se definir. Então, outra característica é que ele procura um grupo com o qual ele compartilha ideias e sentimentos e visões de mundo, enfim, e se sinta mais seguro, né? Então ele se protege no grupo e com muita frequência nega os pais e a tradição e a formação, porque tem esse impulso, né, também orgânico mesmo e vital de romper, né, com o cordão umbilical. São estes critérios aqui, que o tocar esses critérios, acessar esses critérios, viver esses critérios, que caracteriza a pessoa madura. E a pessoa madura, ela dá conta de aprender da própria experiência, porque tudo aquilo que ela vive, tudo aquilo que ela experimenta, ela julga a partir desses critérios. E que critérios que são esses? São justamente aquilo que eu gosto muito de me referir a este autor, que é o Luigi Giussani, justamente aquilo que o Giussani chama de exigência elementar, ou coração. A pessoa é dotada de um coração, é dotada de um feixe de exigências, ou seja, ela está na vida, lançada na vida como quem precisa da verdade, com V maiúsculo, precisa da beleza, com B maiúsculo, precisa do bem, com B maiúsculo, da justiça, da liberdade. Isso aqui é uma exigência. A gente pode viver sem água, a gente pode viver sem pão, a gente pode viver sem casa, a gente não pode viver sem a verdade, a gente não pode viver sem a beleza, a gente não pode viver sem o bem. A pessoa madura está o tempo inteiro, em cada coisa que lhe acontece, julgando a partir deste critério. De forma que ela é convidada o tempo inteiro pelas próprias circunstâncias, seja lá o que for que esteja acontecendo, ela é convidada o tempo inteiro a buscar encontrar na circunstância o que de beleza, o que de bem, o que de verdade, o que de liberdade que há na circunstância. Eu sempre fico pensando numa coisa que o Viktor Frankl diz, né, que todo mundo tem o seu Auschwitz, né? Todas as pessoas vivem o seu Auschwitz. E esse Auschwitz, tal como o Auschwitz que o próprio Frankl viveu, coloca a pessoa diante de uma dupla possibilidade. Ou ela desespera e vê naquilo ali o fim de tudo, ou ela encontra ali a chance de afirmar alguma coisa que ultrapassa aquela miséria, aquela desgraceira toda. Nós temos um problema a mais, é que a adolescência está se estendendo até os 30, 40, 50 anos. O ideal hoje é a irresponsabilidade, é a vida gostosa, são os prazeres, o mundo dos prazeres, né? Que é exatamente o mundo do jovem, quando ele está descobrindo as coisas, não tem responsabilidade nenhuma, né? Ele está sendo sustentado pela família, e claro, é uma vida agradável, vamos dizer assim, né? Isenta de responsabilidades, mas também isenta de profundidade. Quanto à questão da autoimagem também o que caracteriza a adolescência também é que há uma identificação do eu com essa autoimagem. É uma autoimagem muito restrita, muito superficial, esquemática, mas que agrada, né? Então, ao mesmo tempo que ele é muito inseguro dessa imagem que ele tem em relação aos outros, ele cultiva essa autoimagem exatamente como uma reação a isto, né? Como uma espécie de proteção, né? Eu vejo isso em pessoas mais velhas também, esse cultivo da autoimagem. As pessoas acreditam nas suas autoimagens. A autoimagem é sempre falsa, ela é sempre enganosa, não é? Porque você não pode ter uma imagem de si mesmo. Você teria que se desdobrar de onde você está olhando para você mesmo, né? E a imagem, ela é sempre uma manifestação de uma coisa substancial. Nós não somos objetos, nós somos sujeitos de ações, nós somos atos, né? Nós participamos do ato puro, né, no linguajar aristotélico. Então, o eu é um ato, como diz o Louis Lavelle, e não uma coisa, né? E a autoimagem sempre é a imagem de sempre é a imagem de alguma coisa, né? Então,
Um dos fatores da maturidade é você abandonar essa ideia de autoimagem, de conhecer-se a si mesmo através de uma imagem de si mesmo. Conhecer-se a si mesmo é atualizar possibilidades que você tem, portanto, é fazer coisas, né? Não no sentido mais exterior disto, mas atuar, né? Colocar na realidade possibilidades que estão em você, de ser. Ser é um ato e não um objeto, não uma coisa, né? Então, essa questão da autoimagem, o bom mesmo é a gente não ter nenhuma, não é? É a gente cumprir, como diz o Ítalo lá, servir, né? Servir a Deus e servir ao próximo. É aí que você vai construindo sua própria personalidade, é aí que você vai atualizando suas possibilidades e vai descobrindo quem você de fato é. O Brasil tem uma matriz luso-cristã, ou seja, uma matriz católica de raiz ibérica, e que é até mais conveniente chamar de cristã, porque uma diversidade, né, posteriormente à chegada aí da Reforma, nós temos aí uma grande diversidade de cristianismos no Brasil, mas eu creio que a matriz mesmo, aquilo que nos traz aspectos de vida, de significação para a vida, tenha sido dada aí por isso que eu chamo aí de cultura luso-cristã. A partir daí, como é uma cultura aberta, tanto a cultura lusitana específica quanto a cultura católica de base, elas são abertas, no sentido de que elas conseguem adaptar a elas peças de outras culturas, aí na imagem agora do quebra-cabeça, como se fossem peças adjacentes, de um modo orgânico. O Brasil passou por um processo de formação. Aí nós temos quase 200 anos de independência. Eu falo em 2021, em 2022 completaremos 200 anos de independência, e isso significa, por um lado, que nós já estamos aí chegando a uma possível maturidade, né? É difícil precisar com o tempo, tá? Nação é, no fundo, um elo cultural, não é isso? Se a nação é um elo cultural entre, às vezes, diversas culturas menores, o Brasil tem esse elo, né? Então a gente pode dizer que existe uma nacionalidade brasileira que foi formada, sobretudo, a partir do Segundo Reinado, não só a partir do Instituto Histórico, mas também a partir das iniciativas do próprio Pedro II, de financiar a literatura, pintura, música. É aí que surge, creio eu, uma cultura genuinamente brasileira. Então vocês vejam que no Brasil primeiro surge o Estado, depois surge o direito, posteriormente surge a nação. Isso é normal. Se a gente fizer analogia com a maturidade do indivíduo, a consciência, a autoconsciência dele surge depois da existência física dele. Então não é algo sem sentido. Mas as matrizes culturais genéticas, ou seja, existe uma genealogia cultural. As matrizes culturais estão no componente genético, numa espécie de DNA. Esse DNA é o que eu chamei de matriz luso-cristã. Mas uma das maneiras de conhecer o Brasil é também pela sua cultura, ou seja, pela literatura, né, principalmente, pela língua, mas também pela gastronomia, pela convivência com as pessoas, porque elas são criadas em meios diferentes, e você percebe que aquelas respostas que eu chamei, né, as respostas aos desafios de vida, às vezes têm especificidades muitíssimo interessantes. De qualquer modo, ninguém nega que existe o fenômeno do brasileiro, né? Existe, claro, algumas pessoas podem até negar isso, mas eu acho que no Brasil não há uma negativa muito forte. Você pode ver que o Brasil é um país que, embora tenha, de uma forma um tanto folclórica, movimentos separatistas, nenhum deles é muito sério, não tem ninguém pegando em armas há muitas décadas para se separar. A maior parte do Brasil se reconhece como Brasil. A maior parte dos brasileiros tem orgulho de ser brasileiro, e ainda que não tenha orgulho, não questiona o fato de ser brasileiro. Então o Brasil, de fato, virou uma unidade cultural. E isso pode ser digamos assim, um aspecto do que a gente chama de maturidade. Então existe sim a possibilidade da gente falar, do meu ponto de vista, em maturidade cultural. As pessoas foram justamente como se elas fossem murchando, né, em capacidade de vida, de fato. Né? Quer dizer, a cultura é vida, né? A cultura é vida no calor da vida, efetivamente. E não é só, né, a vida que
aquela pessoa tem, mas é a vida justamente, quer dizer, que nutre o que aquela pessoa diante dos meus olhos carrega consigo. E preocupado com o que eu fui assistindo ao longo dos 18 anos, né, na academia, tão logo eu me desliguei da universidade, uma das primeiras coisas que eu pensei era justamente da necessidade de auxiliar as pessoas naquilo que eu chamava então de uma atualização cultural. Eu ainda me lembro de um aluno na faculdade que eu comentando, né, assim, bem de forma rasa, né, superficial e rápida, né, a figura do Raskolnikov, né, do Rodica, exatamente, do Raskolnikov, né, o Rodica do Dostoiévski, né, do Crime e Castigo, comentava sobre ele e tal, aí de repente uma aluna vira e diz assim: professor, mas quem é esse tal de Dostoiévski que eu nunca ouvi falar nos manuais de psicologia? Eu falei assim: minha filha, precisamos voltar tudo, para o trem aqui, vamos voltar para trás, nós estamos falando de Dostoiévski, nós não estamos falando de escolas de psicologia, né? Na cabeça dela, escolas de psicologia na Rússia eram só, né, Vygotsky e Companhia Limitada, né? Quer dizer, quando eu me dei conta disso, né, eu falei assim, puxa, esse raso com o qual as pessoas enfrentam, compreendem o dinamismo humano, né, e é raso por quê? Porque só compreende o dinamismo humano a partir daquilo que os manuais, né, de psicologia empírica trazem, evidentemente deixa um lastro péssimo, né, no trabalho deste cara como profissional no futuro. Mas tá bom, né, nós estamos falando dos profissionais, e daí? Né? O profissional a gente resolve depois de outro jeito, dá um cursinho de atualização cultural para o negro, ele resolve isso. Né? Mas o problema é que isso aqui retrata exatamente um aspecto que a gente encontra muito espalhado na sociedade, né? No tecido social. Né? E a marca fundamental disso, né? Se por um lado vai trazer as consequências terríveis para um profissional de psicologia que não tem o ouvido, né, afinado para compreender o sofrimento humano em tudo aquilo que ele pode trazer, não será menos pior, ou melhor eu diria, né, vai ser muito pior no que diz respeito à pessoa comum que diante de um sofrimento que ela experimenta no próprio coração, ela não sabe, ela não tem uma referência, ela não sabe de onde partir para poder enfrentar aquilo que ela está vivendo. Né? Quer dizer, dar um passo para além daquilo que ela está vivendo. E não é uma carência, né, que a gente poderia dizer, resumir em alguma coisa do tipo assim, uma carência de repertório afetivo, uma carência de repertório técnico para dar conta, né, do enfrentamento das questões que afetam a tantos de nós. Mas é uma carência de repertório humano. As pessoas estão cada vez mais automatizadas, né? As pessoas estão cada vez mais agindo e reagindo na vida, na verdade, mais do que agindo, reagindo na vida a partir de um padrão automatizado, um padrão que por ser automatizado, né, ele está encaixado dentro de um conjunto de categorias, né, cientificamente comprovadas, né, de que estão certas, né? Está tudo ali, né, encaixado dentro do que eu já conheço. Né? Então, as pessoas, por mais ainda que as pessoas não tenham, por exemplo, uma cultura acadêmica, não tenham enfrentado, por exemplo, aquilo que a universidade traz, né, na marca, né, marca em termos de formação humana nas pessoas, isso aqui é a marca de todo mundo, cara. Né? Todo mundo, de alguma maneira, né, repete esse mesmo jeitinho de estar na vida, tentando encaixar tudo em categorias já sabidas. Né? Até Aristóteles fala que só dá para saber se o homem foi feliz depois que ele morreu e tal, mas a ideia não é discutir o que é felicidade, mas a questão é que se você acha normal que alguém faça um estudo científico sobre a felicidade, o que eu já acho absurdo em si, devo dizer, bom, esse estudo precisa de parâmetros. Então alguém tem que dar uma definição do que é felicidade
provavelmente essa felicidade vão ser certos níveis calculados a partir de respostas dadas voluntariamente a um questionário. E aí a pessoa vai atribuir pontuações a essas respostas. Eu acho que tem tanta loucura na frase que eu falei que eu precisaria de, sei lá, 10 horas. Se você não percebe imediatamente que tudo isso é insano, entendeu? Que pontuar felicidade é uma coisa insana, que não deve ser levada a sério nem por um segundo. Que isso tipo de coisa, você tem que rir na cara da pessoa, se ela fala assim, tá bom, valeu, tchau, né? Mas esquece, não dá, não tem, não posso dizer que sou 76% mais feliz. Assim, não, isso é, né? Enfim. E como eu estou dizendo assim, se não é auto-evidente, sei lá, então é um problema muito grave. Se a gente não tem um referencial cultural, e esse referencial cultural passa por isso, pelo filme, pela Bíblia, pela literatura, a gente fica preso dentro da impossibilidade. Quer dizer, contemplar uma experiência como aquela da samaritana, quer dizer, não é uma pedra a mais que eu coloco em cima, né, quer dizer, do desabamento que caiu sobre o meu coração, né, dos escombros sobre os quais está o meu coração. É muito pelo contrário, quer dizer, arranca pedras. Né. A literatura e a cultura, né, a arte, a beleza, né, que essa beleza que foi produzida pelo homem vivo ao longo da história, ela arranca, né, as pedras sobre as quais está enterrado o nosso coração. Hoje em dia, com o streaming, e com a possibilidade que você tem de nunca ficar entediado, nunca achar que você está entediado, você vê muita coisa que te entretém muito, que é como se fosse um McDonald's mental. Mas essas coisas, essas séries todas, os filmes, eles nunca te dão uma sensação de assombro, de maravilha, de admiração. Eles nunca trazem essa sensação. Se você tenta assistir uma coisa um pouco diferente, bom, muita gente vai achar chata e não vai conseguir assistir, mas a pessoa fala, educar o imaginário. Bom, para mim, educar o imaginário teria que ser... E eu cheguei a fazer esse tipo de coisa quando eu era adolescente, que é assim, sei lá, ouvir uma música clássica, por exemplo, não ao ponto de entender, mas assim, não, eu quero gostar. Se eu não gostar, eu quero saber, eu vou entender como é a alma da pessoa que gosta disso. Né? Então, de algumas coisas eu passei a gostar, de outras não. Mas se você... Eu fiz isso muito com filme também, para assistir todos os filmes para ver como é. Então, algumas coisas eu gostei, de outras não. Mas se você assistir filmes em que tem assim, um pouco mais de ambição artística, esse tipo de coisa já vai ficar claro. Aquilo foi feito para ser admirado, para te levar a uma reflexão. Eu citei esse filme Blue Jay, um filme simples. Eu acho que se você está acostumado com Netflix, você aguente ver também sem problemas. O filme tem a Sarah Paulson e um cara Duplass, sei lá, Mark Duplass, um outro ator. E um deles só aparece durante 1 minuto. Então, é um casal, basicamente, só. Mas se você assistir aquilo, você vai ver, caraca, não existe uma outra ambição. E aquilo, na verdade, seria pouco em comparação com grandes obras do cinema. Mas já é tão mais. Já é tão melhor. Sei lá, eu vejo que perguntas fundamentais não são feitas. Que são, por exemplo, tá, e o que você vai fazer com o imaginário que você já tem e vai continuar tendo? A cultura de massas está aí. Numa certa medida, você pode não ver. Sei lá, eu não preciso, graças a Deus, né? Sou quase um recluso, raramente saio de casa, eu não tenho que ouvir a música, sei lá, da Anitta, entendeu? Eu só escuto coisas que eu escolho assim. Mas muitas vezes isso não é o caso. O que você vai fazer? Aquele monte de desenho que você viu quando era criança. Entendeu? Fazer o quê com isso também? O Oden tem um verso maravilhoso que ele diz assim: que verdade espiritual você pode obter simplesmente olhando para você e inserindo não? Quer dizer, a coisa não é assim, olhar, sabe, você já fez isso, não vai dizer não. Não, você vai ter que pensar, refletir qual o lugar daquilo, etc. Admitir que você é aquilo também.
Se você tem uma preocupação do tipo formar o imaginário, ou ler os great books, lá os grandes livros do Mortimer Adler e tal, você está querendo uma coisa que já existe há alguns séculos, que se chama ilustração. Quer dizer, o burguês, quando surge a burguesia, o burguês percebe que ele é um tosco, o aristocrata não é. O que o aristocrata tem? Porque agora o burguês tem dinheiro também. Né? Agora, títulos o burguês não vai ter, porque ele não tem nobreza de sangue. Então você fica lá lendo e encomendando pinturas, encomendando músicas. É isso. Então o burguês agora também pode fazer isso. Ele pode ler, escrever, né? Tanto que até o próprio romance é uma invenção burguesa, assim, o romance moderno é uma coisa burguesa. Então você vai buscar a ilustração. Aí, a partir da ilustração, surge aquilo que os alemães, né, o termo que se consagrou, o termo alemão Bildung, e tem o Bildungsroman, o romance de formação. Essa Bildung é a formação, quer dizer, você tem dinheiro para ter ócio, algum ócio, e você quer se cultivar, se descobrir a si mesmo, assim como nós, e não é ninguém. Ele ainda vai ser alguma coisa, ele quer se descobrir. E aí ele tem a liberdade que o aristocrata não tem, tipo, de viajar e se cultivar e circular por todos os meios. E nessa interação dele com as artes, por exemplo, e com o empreendedorismo também, é que ele vai se descobrir. Então, essa ideia de que você vai empreender, vai viajar, vai conhecer artistas e tal, e no fim o que você vai descobrir é você mesmo. Essa é tipo a ideia mais burguesa que existe, é essa, né? E essa é a ideia que a gente tem hoje. Quando você fala formar imaginário, você quer dizer, bom, você está com a vida relativamente ganha, querendo dizer assim, você tem um emprego, você tem tempo livre, e você não quer gastar seu tempo livre vendo pornografia na internet, ou vendo futebol, sei lá, você quer melhorar você mesmo. Não é exatamente a coisa burguesa, porque o burguês estava tentando viver as duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas hoje não, hoje a coisa é separada. Então isso aí você vai chamar de formar o imaginário. Porque você percebe até, como não admitir isso, assim, sei lá, é melhor ser culto do que ser inculto. É melhor você ter lido, sei lá, os grandes romances do que você ter visto 80 mil horas de pornografia, entendeu? É óbvio. Essa motivação é uma motivação diferente da motivação de você ter uma pergunta, vou chamar aqui, na falta de uma palavra pior, uma pergunta intelectual ou existencial, e você não se importar com as consequências financeiras que essa pergunta vai trazer para a sua vida. É possível falar em nação ou cultura imatura, né? Quando a gente faz uma analogia, porque é um pouco controverso isso de que as nações formam um todo que tem nascimento, crescimento, apogeu, decadência e morte. De qualquer forma, eu acho que isso faz sentido, né? As culturas, no sentido daquelas unidades culturais formadas com o tempo pelos povos, que dizem respeito, por um lado, à fonte de significado, de sentido dado à vida por um povo, um sentido comum desse povo, e ao mesmo tempo o conjunto daqueles artefatos, daquelas, digamos, resoluções dos desafios que a vida neste universo apresenta. Então isso tudo forma uma cultura e ela se desenvolve com base numa certa matriz elaborada nos primórdios. Essa matriz, digamos assim, é aquilo que se mantém na memória. Então, aquilo que é, por um lado, antigo, mas muita coisa que é muito antiga se perde, mas é aquilo que, uma vez sendo antigo, é tão interessante para essa resolução dos desafios, para essa solução de problemas apresentada aí na vida de um determinado povo,
que acaba se mantendo, é um componente duradouro desta cultura. Esta matriz, por ser tão útil e por ser duradoura, ela acaba sendo mais aberta ou mais fechada. Quando mais aberta, ela consegue se compor de peças de outras culturas, de modo a se transformar, digamos assim, numa cultura multifacetada, né? Ainda que não perca as suas raízes, ou isso que eu chamei de matriz. E, por outro lado, as culturas mais fechadas vão sempre rechaçar os elementos externos, justamente pela perda que ela tem quando vem um componente novo. Esse componente novo se torna uma espécie de bactéria. Bom, está mais na moda falar em vírus, então ele se torna um vírus e acaba, digamos, aos poucos destruindo essa cultura. É por isso que eu acho muito interessante esse aspecto das culturas abertas. Aquelas pessoas que são católicas e sabem que católico significa universal, entendem que a religião surge como uma matriz capaz de se adaptar, por um lado, às diversas culturas, mas tornando-se o eixo. Eu posso dizer que a literatura salvou a minha vida. Porque eu jamais, em toda a minha vida, eu jamais abandonei os livros. E foram exatamente os livros, as leituras, que me fizeram permanecer, que mantiveram essa vinculação com Deus, ainda escondida dentro da minha alma. Eu não tenho a mínima dúvida disso. Eu sempre fui um leitor que buscou pontos luminosos. Vocês devem conhecer, vocês que são leitores, vocês devem conhecer isso. Sabe aquele momento que você está lendo um livro, você para respirar, você para e fala, meu Deus, é isso que eu estava procurando. As grandes obras de arte, elas são testemunhos, vamos dizer assim, né? De visões, de experiências profundas. Não há grandes obras de arte que não tenham sido feitas por artistas, né, que não sejam a expressão de artistas que têm uma experiência mais profunda da realidade. Neste ou aquele aspecto, né, esse é um dos pontos, né? Alguns artistas nos revelam determinadas regiões da natureza humana, da alma humana, outras regiões da própria realidade, né, nos abrem perspectivas sobre a vida, sobre Deus, sobre os outros homens, enfim. Então, a diversidade dos temas, né, e dos pontos de vista dos artistas já é um aspecto, vamos dizer, que amplia a nossa imaginação, né, a nossa visão do mundo. Quer dizer, é uma espécie de interação, nós não somos isolados. Né? O ser humano é, como dizia o Aristóteles, um animal social por natureza. Né? Nós dependemos da cultura, da sociedade, para desenvolver a nossa personalidade. Né? Através delas, através da cultura, através dos artistas, dos mestres, dos professores, etc., dos pais, né? Dos amigos, nós vamos ampliando as nossas possibilidades, né? Nós vamos atualizando possibilidades que estão adormecidas em nós, ou em potência mesmo. Possibilidade e potência é uma redundância, né? Mas maneiras de ser, dimensões do nosso ser, que estão em potência e que são atualizadas pela nossa relação com os outros, com a cultura, com as artes. Né? Nós, quando lemos uma grande obra de arte, de uma certa forma, nós nos tornamos um pouco, não uma obra propriamente, mas o artista, né? Como se houvesse ali uma espécie de comunicação, né? De doação do próprio ser, né?
Por um outro lado, hoje em dia, a quantidade de lixo, né, que é derramado na cultura, nas artes, etc., faz o trabalho oposto, né, perturba as pessoas, quer dizer, aliena as pessoas da sua própria realidade, né, porque uma característica da obra de arte é que ela é um fruto desse si mesmo de que a gente falava, né, quer dizer, do coração e não da mente, né? E hoje em dia muitos dos produtos que a gente tem, né, com a tarja arte, na verdade são produtos da mente, são futilidades. O Northrop Frye, que é um grande crítico literário, né, canadense, ele diz o seguinte: a literatura, ela não fala sobre o que aconteceu, ela fala sobre o que acontece. E nesse sentido, ela subverte o tempo. O Boécio, que escreveu A Consolação da Filosofia, dizia que definia a eternidade mais ou menos assim: a eternidade é a posse simultânea de todos os momentos. Essa noção, nesse sentido, o acontecimento central subverte o tempo, porque ele acaba vinculando a passagem do tempo a algo que permanece. A noção de permanência é fundamental na literatura. A noção de permanência. Então nós estamos sempre buscando aquilo que é, aquilo que permanece, aquilo que não vai ser tragado pelas correntes do tempo, aquilo que não vai ser desgastado pela passagem do tempo. Então, nesse sentido, a literatura subverte o tempo, subverte a própria história. Ela é uma forma superior de realidade. A literatura, ao contrário do que se imagina, ela não é um antônimo. A literatura não é um antônimo de realidade. Ela é uma forma superior de realidade. Nesse sentido, vamos pegar um exemplo simples. Se você quiser conhecer a história da Rússia no século XIX, o que é melhor? Consultar os jornais russos da época ou ler Guerra e Paz? Os jornais vão falar sobre o que aconteceu. Guerra e Paz fala sobre o que acontece. Guerra e Paz é uma forma superior de realidade. Pedro Bezukov, o personagem central de Guerra e Paz, é mais real do que os homens que existiram em carne e osso na Rússia do começo do século XIX. O conhecimento literário, ele é um dos fundamentos da memória, porque tem certas coisas que só podem ser transmitidas pela literatura enquanto a arte, né? A arte literária. Você pode ver, por exemplo, que o sentimento de orgulho dos portugueses só pode ser conhecido por Camões, porque se você explicar, não fica claro. Eu, quando dou aula de história, me remeto à literatura para poder mostrar para todos que aquilo, sim,
é o significado daquilo que muitos portugueses estavam fazendo. Não que todos compartilhassem perfeitamente daquilo, mas aquela era a imaginação daquele povo na época. E o Camões foi alguém que pôde expressar com as mais belas palavras e com a maior clareza o que estava acontecendo ali. Quando você pega, por exemplo, na literatura do final do século XVIII, aqueles inconfidentes, né, aqueles escrevendo ali aqueles poemas épicos, quando você percebe com Machado de Assis, no contexto do Segundo Reinado, Passagem para a República, escrevendo aqueles contos e aqueles romances, você consegue perceber, primeiro, que algumas realidades que existiam diante deles estão ali expressas melhor do que os livros de história poderiam expressar. Né? A literatura, ela é arte, ela ultrapassa, assim, por exemplo, ler o Machado de Assis, embora diga muito do Rio de Janeiro da época, porque ele só viveu ali, diz muito do Rio de Janeiro da época. Se você pega os contos dele, então, nossa, aquilo explica do personagem mais simplório que morava ao lado dele até o parlamento da época. Tá tudo ali. Eu nunca vi um grande historiador expressar tão bem o íntimo, o mundo interno, a mente, a psicologia, a psique dos povos e dos indivíduos de suas épocas. Os historiadores conseguem expressar a vida privada, a vida pública, conseguem mostrar alguns aspectos através dos documentos que tornam algumas almas transparentes. Mas por força do método da ciência histórica, isso acaba ficando um pouco superficial, mesmo porque as biografias elas entram e saem de moda periodicamente na história. Mas as biografias, em geral, são só um suporte. O historiador prefere os tempos de longa duração. Em geral, o historiador está enxergando tempos de longa duração. E aí, quando principalmente o professor de história, aquele professor de escola, né, aquele licenciado em história que vai transmitir a memória. A memória é transmitida na família, é transmitida pelos hábitos, é transmitida pela tradição, é transmitida pela educação e também pelos professores de história. E mais do que pelos pesquisadores de história. Então, quando eu digo assim, bom, tem historiador que vai investigar aquele ponto bem específico da biografia de alguém, né? Eu tenho alguns livros aqui, por exemplo, que eu estou estudando agora, a Assembleia Constituinte de 1823, José Honório Rodrigues, que trabalhou na BN também, e eu estou estudando esse tópico. É a história do direito brasileiro. Você pega aqui o Bibliotecário Perfeito, é a história do Ramires Galvão, um dos maiores diretores da Biblioteca Nacional, que era do Segundo Reinado. Isso aqui é uma biografia, tá? É uma biografia que recorta o período de vida dele lá na Biblioteca Nacional. Mas você vai verificar que, embora eu tenha lido esse livro, estou terminando, estou no finalzinho, esteja lendo esse livro, eu aprendi muito sobre a vida dele, sabe? Ele fez isso, ele fez aquilo, ele escreveu aquilo, ele deixou de escrever aquilo, tudo. Mas é meio frio. É frio, é como se ele fosse uma máquina, ou como se nós, as pessoas daquela época, eu não tenho digamos assim, eu não consigo uma identificação, não tem simpatia. Velho uso da palavra simpatia, né? O pessoal hoje fala empatia, mas a língua portuguesa costumava usar a palavra simpatia. Não só, até a língua inglesa e francesa. Né? Simpatia é esse, o sim é com, né? Pathos é sentir, então sentir com, sentir junto. Não é só você ser legal, sorrir muito, tratar bem, dizer por favor e obrigado. Simpatia é conseguir sentir o que o outro sente. Eu não consegui simpatia com o Ramires Galvão, que é o Bibliotecário Perfeito, por esse livro. Eu tive que imaginar muito, muito para além do livro. Tá? Eu tive que pensar mais, entender ele acordando, saindo de onde ele saía, indo até ali. Isso é uma construção proto-literária, porque eu não escrevi, mas proto-literária. Minha imaginação está criando as imagens, né? Que o artista da pena, o artista da palavra, consegue transpor para um livro. Existe um texto do professor Luiz Jean Lawande, que está lá no site do Grupo Tempo, esse ensaio, que na verdade é uma fala que ele fez quando ele foi convidado como paraninfo de uma turma de formação que estava se formando em letras. E ele começa esse texto contando uma história que está no Píndaro, está num poema do Píndaro, que ele conta que quando Zeus fez o universo, porque eles não têm propriamente a ideia de criação, né, mas de poieses, né? Quando ele fez o universo, ele chamou todos os deuses ao Olimpo para apresentar sua obra
todos ficaram maravilhados, até que uma deusa levantou a mão e disse: olha, está tudo muito lindo, muito belo, mas esse universo, esse cosmos aí tem um problema. O homem, esse bicho aí que você inventou, ele tem um defeito, ele se esquece das coisas com muita facilidade, então não vai ter quem admire e te louve por essa obra, né? E aí Zeus, para resolver esse problema, ele cria as musas, que são filhas de Mnemosine, que é a memória. E aí o Lawande conclui, eu aconselho para vocês a leitura desse texto, porque ele é muito mais profundo do que esse resumo que eu estou dando. O Lawande conclui dizendo que a função da obra de arte é recordar-nos. Mas recordar-nos do quê? Não das banalidades, porque isso está na nossa memória, né? As coisas do dia a dia, a conta que eu tenho que pagar, o que alguém me disse há 5 anos atrás, né? Tudo que é superficial nós não esquecemos. O homem não esquece de tudo, ele só esquece daquilo que é essencial, né? Do amor, da morte, das realidades mais profundas e mais altas. E a função das obras de arte é, essencialmente, lembrar-nos dessas realidades, né? Elas têm uma função mnemônica, de lembrar-nos daquilo que é essencial. Isso a gente encontra em todas as grandes obras de arte. O Nelson dizia assim, é possível viver de um só livro. Então, às vezes, as pessoas confundem adquirir cultura elas quantificam isso e começam a ler obstinadamente, né, enquanto as pessoas em torno delas estão precisando delas. Quer dizer, o amor ao próximo vai para as cucuias, o amor a Deus vai para as cucuias, porque a sua vida de oração se reduz, porque não dá tempo, eu tenho que ler a obra completa de não sei quem, Então, esse pessoal que busca a cultura hoje, de uma forma séria, às vezes cai nesse engodo aí, é uma outra artimanha demoníaca, né, que é quantificar a cultura, né, quantificar as obras de arte. O clássico ele tem uma outra característica, isso o José Munir Nasser que falava, né? Não somos nós que explicamos os clássicos, são eles que nos explicam. Então, assim, esse uso da literatura para o amadurecimento, da literatura para a memória histórica, ele é um uso acessório, né? Ele não é o todo da literatura, mas ainda assim mostra que a literatura tem uma importância fundamental para as culturas, né? E ela abarca diversas dimensões, até de repente algumas que eu nem consigo enxergar. Mas como professor, como um ávido leitor de literatura e como um agente, um protetor da memória brasileira, eu acho que a literatura tinha que ser cada vez mais pujante e ela tinha que estar cada vez mais presente com os jovens, mas sem, digamos assim, aqueles excessos, rigores, né, escolares e acadêmicos e aquelas caixinhas de passa desse estilo para outro e tal, talvez com um pouco mais de coração, senão a literatura perde o que ela tem de maior, né, que é justamente esse aspecto aí que eu chamei de simpatia. Você se tornar simpático aos personagens e aí você se torna simpático a arquétipos humanos que fazem com que você consiga visualizar melhor o ideal humano que você quer desenvolver em si e ideais humanos que às vezes você olha e só vê como se você visse um poste no meio da rua. Tá ali uma grande personalidade diante de você e você só enxerga como se fosse um poste mijado no meio da rua, né? E isso é falta de simpatia, falta de imaginação, falta de memória. A literatura tem essa grandeza. Dos 4 discursos do Olavo, né? A base de tudo é o discurso poético. É o discurso imaginativo. É o campo das possibilidades. Sem o discurso poético, sem o campo das possibilidades, você não avança para os outros níveis de discurso. E o que nós vemos hoje, no Brasil, no debate público brasileiro, é isso. Você tem
retórica, você tem tentativas de retórica, tentativas de dialética sem a base imaginativa, sem a base cultural, sem a base literária. Então, quando um artista consegue uma formulação verbal, por exemplo, um poema, transforma seu amador na coisa amada, né? Pô, isso aqui é quase que assim, se você entender de fato o que o Camões acaba de dizer aqui, né, você vira um santo, né? Você começa a compreender, quase que ele toca a essência da vida humana, da realidade, porque se você relaciona isso e veja que isso já está me levando, e essa é uma coisa que os leitores têm que cultivar, a meditação, né? Eu digo esse verso e me lembro do início e de todo o Evangelho de São João, né? Deus é amor. Então, se o amador se transforma na coisa amada, se eu amo a Deus, eu me transformo em Deus de uma certa maneira. Então, veja quantos raciocínios já me vieram a partir de um único verso do Luís de Camões, né? Onde ele sintetiza, né? Ele me cria um símbolo que me permite compreender várias dimensões da minha realidade, sejam elas mais pessoais, vamos dizer assim, né? Propriamente psicossomáticas até, sejam elas sociais, culturais. Eu fui até o século XIII, né? Enfim, por causa de um verso, né? Então, a literatura, essas grandes obras, elas vão sim nos formando, mas o leitor ele tem que ser ativo. Ler um texto não é simplesmente apreender só passivamente o que o autor diz, é dialogar com ele. E tem um poema do Mário Quintana também que diz que o bom poema é aquele que o leitor está lendo e de repente ele lê um verso e fecha o livro e continua viajando por si mesmo, né? Então o leitor ou o espectador de uma obra de arte, ele de uma certa forma está em busca de si mesmo, está em busca de Deus ali. Quase nada daquilo que a gente concebe como problema é problema. A gente vai se dando conta de que a gente coloca, né, a gente fica procurando pelo em ovo ao longo da vida, né? Se a gente tem, né, o acesso aberto àquilo que o homem é, a pessoa humana é, não só no instante em que a gente se encontra, mas tal como o homem está inscrito na história, né? Inscrito na própria dinâmica do tempo, você se dá conta de que, quer dizer, quase nada é problema. A gente vê problema onde não é problema. Eu gosto muito, né, de um personagem, não é um personagem da literatura, mas é um personagem desses que a gente conhece pouco, né? É um monge beneditino chamado Hermano, conhecido como Hermano o Estropiado. É um monge do século XII, eu acho. O Hermano, ele nasceu com espinha bífida, ele nasceu com paralisia cerebral, ele nasceu com uma doença que ia deixá-lo cego em muito pouco tempo, que ele ia definhando fisicamente, ou seja, era o próprio, né, estorvo, assim. Seria uma dor de cabeça para quem tivesse ele em casa. Ele nasceu numa família nobre, né, na Alemanha. A família cuidou dele até os 7 anos de idade. Depois disso, eles não damos conta mais, chega. E mandaram ele para o mosteiro. No mosteiro, esse cara, né, foi criado pelos monges beneditinos e se revelou com uma capacidade intelectual fora do comum. Um grande matemático, né?
inclusive, né, responsável por alguns desenvolvimentos importantes da matemática na Idade Média, se mostrou um músico sem igual, né? Se mostrou um inventor, né, impressionante, um conhecedor de línguas, né? E ele viveu muito pouco tempo, né? Viveu muito pouco tempo. Acho que morreu com 40 e poucos anos, ou 30 e poucos anos, uma coisa assim. E no entanto, teve, né? Quer dizer, aquilo que todo mundo consideraria como um problema, né? O fim de qualquer possibilidade, no fim, quer dizer, não tinha problema algum, né? Não tinha problema algum. Quer dizer, o conhecer a literatura, conhecer, né, certos personagens, coloca a gente, quer dizer, com a perspectiva certa sobre a vida de Carlo. E a gente começa a se ocupar daquilo que é de fato, né, a questão da vida. A questão da vida é o quê? Encontrar uma resposta. Encontrar uma resposta para o anseio do nosso coração. Encontrar. Né? Mas só que a gente precisa procurar esse negócio. Né? E talvez, né, uma outra coisa que a literatura faça é justamente despertar na gente a procura. Se você não perceber que essa finalidade de contemplação, de admiração, é que é a maior de todas, então, sei lá, a vida parece valer a pena. Entendeu? Se você eficiência não é uma coisa ruim, né? Eu sempre dou esse exemplo aqui, falei isso já milhões de vezes e eu continuarei falando. Nesse celular que eu estou usando, atrás dele está escrito, né, projetado na Califórnia pela Apple, e embaixo montado na China. Quer dizer, na Califórnia você pensa, na Califórnia você é livre, você tem atividade intelectual que é livre de projetar esse celular, e na China você simplesmente obedece sem pensar aquilo que foi feito na Califórnia. Então, infelizmente, muitas pessoas têm trabalhos desse tipo. Trabalhos em que elas são meros executores, né, de pensamentos alheios. Mas, se nem isso serve para que você possa depois ter o famoso tempo livre, né, então, realmente, para que serve a eficiência? E no Fahrenheit 451 tem uma cena que eu considero um ponto luminoso também, que é a cena em que uma mulher é descoberta. Descobre que ela tem uma biblioteca. E chegam lá os bombeiros com lança-chamas, tal. Saia daí, saia daí. Ela não sai. Ela se coloca na frente dos livros e prefere ser queimada junto com os próprios livros. Olha o simbolismo dessa cena. Olha a força dessa cena. A mulher, e aquilo fica na cabeça do bombeiro, né? Fica, meu Deus, esses livros devem ter alguma coisa mesmo. Porque se uma mulher se coloca entre eles e um lança-chamas, é porque eles têm algo que eu não conheço e que deve ser muito importante. Mas aí é o negócio do Guimarães, viver é perigoso. Você não quer correr perigo, então morre. Né? O que também é um perigo. Então não adianta nem isso, não essa possibilidade. Né? Pelo contrário, você tem que alegrar-se como diz São Paulo, nas tribulações, alegrar-se na dor, porque é isto que está te purificando. A gente pode encerrar com aquela minha primeira cena. A cena do meu pai sentado, lendo um livro, no nosso apartamento de São Paulo. Eu tinha 2, 3 anos, eu não sabia o que era um livro. Porque meu pai estava olhando para aquele objeto retangular nas suas mãos, onde estavam pequenos símbolos
pequenas manchas de tinta. Por que ele estava olhando fixamente para aquelas manchas de tinta? O que é que elas estavam dizendo para ele? Por que isso é tão importante? Por que ele está aqui agora, à noite, olhando para esse objeto? É porque talvez ali existisse algo mais importante do que a própria vida. Somos um grupo de pessoas como você, que valoriza o que é bom, o que é belo e o que é verdadeiro. Nós também trilhamos esse mesmo caminho e temos a certeza de que os problemas da vida se tornam mais leves quando podemos contar com a presença, o apoio ou a ajuda dos outros. Ao fazer parte da comunidade Lavros, você tem acesso a um grupo exclusivo no Facebook e outro no WhatsApp, além de encontros com os membros da comunidade e da nossa equipe para discussões e aperfeiçoamento, bem como a interação em podcasts com convidados especiais. Nossos membros também recebem como bônus o acesso a todas as entrevistas completas deste documentário, além de materiais complementares para estudo e aprofundamento. São inúmeras páginas e mais de 6 horas de conteúdo adicional. O trabalho da Lavros é 100% financiado por pessoas como você. É a sua contribuição que permite a produção dos nossos conteúdos e a sua distribuição para um público que sabe que a cultura pode transformar uma nação. Por apenas R$ 19,90 por mês no plano anual, você se torna membro da comunidade Lavros e tem acesso aos nossos grupos exclusivos, aos nossos podcasts, as entrevistas completas e materiais de estudo de cada um dos convidados do documentário A Arte de Amadurecer. Além disso, você vai acompanhar os bastidores das nossas próximas produções e terá 1 ano de acesso aos nossos conteúdos exclusivos. Mas atenção, essa oferta só estará disponível pelos próximos 5 dias. As inscrições para a comunidade Lavros se encerram nesta sexta-feira. Se você está em dúvida se a comunidade Lavros é para você, não tem problema. Eu te convido a fazer um teste. Faça sua inscrição e aproveite a comunidade por 7 dias. Se durante esse período você se arrepender, devolveremos o seu dinheiro sem fazer qualquer pergunta. Nós estamos apenas começando. Esse é o nosso primeiro documentário. Torne-se membro da comunidade Lavros e nos ajude a aumentar a qualidade e a nossa capacidade de produção, para que possamos atingir cada vez mais pessoas com os nossos conteúdos. Uma grande mudança é feita de pequenos passos. O primeiro deles começa com você. Acesse www.lavros.com.br/comunidade ou clique no link que está na descrição desse vídeo e faça sua inscrição agora mesmo. Contamos com a sua ajuda.